esta perspectiva, primeiro política, sobre estas viagens. Como é que olha para isto como ativista social? Boa noite. Muito boa noite, Lourinho. Saudações a todos telespectadores da tua TV. Bom, olhando mesmo no tema no qual, o tema inicial da nossa análise, no qual somos propostos aqui a conversar, queria igualmente fazer menção ao facto de, bom, temos atualmente um novo governo, né? É preciso também frisar isso, um novo governo, um governo este que acima de tudo tem aquilo que é o seu dever, acima de tudo, trazer aqui respostas mais que claras para a sociedade moçambicana, ou seja, para responder aqui são os desafios da sociedade moçambicana, de uma forma geral, a juventude sendo esta maioria que clama tanto em relação aos desafios, olhamos numa perspectiva de emprego, educação, habitação, por vários outros. E para que haja uma resposta em relação a isso, é preciso que tanto o executivo, tanto o legislativo, assim como o judiciário, coloquem a mão na massa. E, por exemplo, podemos até olhar para os três poderes, claramente a nível daquilo que é a divisão, mas que, para além desses três poderes que fizemos aqui menção, temos que olhar no sentido de tantas, ou seja, os resultados que devem advir das suas ações não são encontrados nos escritórios, mas fora. Exato. Agora, é preciso, esta é uma, digamos, uma narrativa, uma reflexão assim de forma geral, que aqui trago no sentido de tudo que são resultados para uma sociedade apenas poderão ser, ou seja, poderão ser alcançados quando todo um governo, toda uma sociedade igualmente se coloca de forma unânime, de forma conjunta, né, a lutar por seu alcance. Agora, nessa perspectiva, olhando aqui são as viagens do Presidente da República atualmente, claramente, acho que perdemos o número, a contagem de quantas viagens já se teve. Queria trazer aqui a análise ou a reflexão em duas perspectivas. Claramente que há um debate público que suscita em relação a isto, mas a análise, aliás, a análise que eu fiz aqui menção em duas vertentes. Uma é a vertente política, a outra é a vertente econômica, a sustentabilidade disto. A vertente política, claramente, que é o papel do Presidente da República, ter essas viagens, porque claramente tudo é na base de lobbies, é na base de diplomacia, de uma forma geral, porque Moçambique não é uma ilha, não é um estado isolado, mas é preciso também olharmos no sentido de dessas viagens, no final de Deus, os moçambicanos particularmente sejam informados sobre quais são os resultados, né, que irão advir sobre isto. Segundo, a agenda, de uma forma geral, pode até não ser de forma antecipada, mas a posterior, por questões de segurança e tal, mas os moçambicanos precisam igualmente ser informados porque são viagens que são consequência daquilo que são as contribuições desses mesmos moçambicanos. Na perspectiva econômica, primeiro poderíamos olhar uma das viagens que efetuou para os Estados Unidos da América, em que em parte levou consigo praticamente quase todo um conselho de ministros e que em termos de gastos, me fogem agora os números, de milhões de meticais, em que em parte são milhões que deixam a sociedade, os moçambicanos questionavam sobretudo o porquê de tantos gastos para viagens, sobretudo, que são meramente políticas e diplomáticas, em detrimento daquilo que são os resultados que devem advir e responder àquilo que são os problemas essenciais, tais como a fome, a falta de medicamento em alguns dos centros de saúde ou hospitais e, de uma forma geral, o acesso a direitos humanos básicos. E nesta vertente ou nesta análise econômica, diríamos assim, são vias que poderíamos dizer que, em parte, não são sustentáveis, sim, não são sustentáveis, porque, primeiro, temos um orçamento do Estado que, particularmente, não teve o devido financiamento a 100%, né? Temos funcionários públicos que hoje ressentem-se pela falta dos seus salários, se recebem, não é dentro do tempo estabelecido. E, por outro lado, temos situações de jovens ou de cidadãos moçambicanos vulneráveis. Estamos agora a aproximar para uma época chuvosa, né? Época chuvosa que para os moçambicanos ainda dentro da cidade de Maputo, por exemplo, ainda bem próximo do bairro da Machaquene, alguns que atualmente estavam mesmo a respirar de alívio pelo fato de o lençol freático estar mais ou menos um bocadinho mais distante da superfície, ou seja, o solo estava um pouco mais seco, agora aproxima uma outra época chuvosa. Então, são desses recursos que, em parte, o próprio cidadão moçambicano olha ou vê
como é que serão suficientes para poder suprir aquilo que são os seus problemas. Então, nessas duas perspectivas, colocando na balança a perspectiva política, sendo o papel do Presidente da República a ter, digamos, tendo este papel político ou diplomático acima de tudo, e na perspectiva econômica, do ponto de vista da sustentabilidade, há que também colocamos a nos pensar o que é que pesa mais. Claramente que a parte econômica é que mais nos leva a refletir sobre a necessidade de, primeiro, haver aqui uma redução daquilo que é a própria comitiva presidencial, porque em parte temos claramente o Presidente da República precisa garantir aquilo que é a sua segurança, por aí vai, mas é preciso também olhar o quão sustentável é... São essas viagens. São essas viagens. Concorda com a ideia de que as viagens elas até podem manter-se dependendo da sua relevância, mas então está aqui a dizer que é preciso diminuir o número de pessoas que faz parte deste elenco que é chamado pelo chefe de Estado, e vai-me corrigir se não for isto, porque algumas das pessoas que fazem parte desta equipe não têm um papel assim muito direto. É basicamente isso. Porque são viagens que primeiro partem do princípio que não são por iniciativa do próprio presidente, algumas delas são por a mesma convite, por outras numa perspectiva de representar o Estado moçambicano, né, sendo o alto magistrado da nação, mas por outro lado, por mais que seja uma perspectiva de busca aqui de interação a nível ministerial e tal, um país como Moçambique, que ressente-se em todas as áreas, em todos os ministérios, claramente há uma necessidade dos próprios ministros estarem aqui para responder. E por outro lado, é preciso olharmos em termos de qual é o grau de relevância de um ministério, de um ministro, em relação ao assunto que vai se discutir na diáspora ou nos países em que o Presidente da República tem visitado. Porque no final do dia, se nós olharmos na perspectiva de sustentabilidade, não porque essas viagens são, vamos lá, são insignificantes, são importantes sim, porque, como havia dito antes, Moçambique não é uma ilha, precisa sim de ter essas relações tanto com os outros países, mas de uma forma geral a questão de sustentabilidade é extremamente importante. Vimos exemplos de outros países, em parte, que até presidentes que viajam na classe executiva em voos econômicos, não particulares. Vimos situações de até ministros que viajam nesse mesmo tipo de... nessas companhias, nessas aviações assim em que sem olhando sobretudo aquilo que é a sustentabilidade dos seus países versus o trabalho que meramente precisam realizar. Exato. E permita-me fazer esta conexão, sendo que acredito que seja possível. As viagens do Presidente da República estão a acontecer também num contexto em que em Moçambique está a decorrer a nível nacional a auscultação para o diálogo nacional inclusivo. E como dissemos e confirmamos que assim é, o chefe de Estado é a figura que representa todos os moçambicanos, é o mais alto magistrado desta nação. Não seria, se estiver errado, corrija, não seria mais pertinente que o chefe de Estado estivesse em Moçambique a acompanhar de perto este processo para garantir que o que vai chegar à mesa, onde estará a ser discutida pela a Comissão Técnica para o Diálogo, penso que seja este nome, a COTE, seja realmente aquilo que os moçambicanos disseram, porque sabemos muito bem como é que funcionam as coisas. Muitas vezes o que se diz não é o que chega na mesa do produto final para debate e depois a aprovação. Não seria melhor que o chefe de Estado estivesse mais presente em Moçambique a acompanhar este diálogo, que é resultado de um momento muito crítico da nossa história, que foram as manifestações pós-eleitorais de 2024 e 2025. Bom, olhando neste caso vertente sobre o diálogo nacional inclusivo, com a participação ou não do Presidente da República, é preciso também enfatizar o fato de o diálogo ter sido uma iniciativa presidencial. Pese embora, né, sob o ponto de vista daquilo que foi o cenário político moçambicano, social, que até atualmente existe uma ruptura entre a sociedade, as instituições públicas, os jovens igualmente com os dirigentes do país, do nosso país que é Moçambique. A presença do Presidente da República não é uma condição e nem deve ser uma condição sine qua non para a materialização deste mesmo diálogo. Porque nós, como sociedade, é preciso também que possamos nos reunir, discutir sobre aqui são os nossos problemas, a razão pela qual, fazendo aqui uma ponte, né, daquilo que é o próprio diálogo nacional inclusivo, os jovens têm aquilo que é a sua participação neste mesmo diálogo, o Parlamento Juvenil, movimento no qual lidero, né, o Parlamento Juvenil, que é uma organização da sociedade
civil em prol dos direitos e prioridades da juventude, leva a cabo com outras organizações da sociedade civil, mais de 50 organizações da sociedade civil lançaram recentemente uma iniciativa denominada Comissão para Observação e Participação Juvenil do Diálogo Nacional Inclusivo, o Parlamento Juvenil, a MIGIS, a Criar Moçambique, a Inclusão e várias outras organizações da sociedade civil, e que o objetivo central desta mesma plataforma é garantir a participação efetiva da juventude, que no final do dia possa igualmente submeter aquilo que são as suas propostas à Comissão Técnica. E é preciso também olharmos o fato de desta Comissão Técnica foi criada a partir deste compromisso político, tem os 21 membros, 3 da sociedade civil, e depois tem os grupos de trabalhos com diferentes áreas temáticas, recursos naturais, ações constitucionais, lei eleitoral, descentralização, lei fiscal, por aí vai. Buscamos igualmente contribuir de forma direta nos grupos de trabalho em relação àquilo que são as maiores preocupações da juventude para o bem-estar de toda uma sociedade. Então, olhando mesmo numa forma geral a questão que teria colocado antes, é mesmo dizer que com a presença ou não, o diálogo deve sim acontecer, porque no final do dia é preciso que os moçambicanos encontrem saídas para resolver aquilo que são as suas diferenças. E mesmo fazendo esta ponte, Lourinho, se me permite, vai decorrer mesmo amanhã, dia 7 de novembro, aquela que é a Conferência Juventude e Diálogo, cujo objetivo central é auscultar os jovens, discutir com os jovens e propor soluções, assim como algumas medidas reformativas em relação àquilo que é o contexto nacional, social, político e econômico, através deste mesmo diálogo, buscando igualmente influenciar aos grupos de trabalho e no final do dia também chamar a atenção aos jovens, porque o que acontece nesta nossa reflexão. Exato. O fato de os jovens se preocuparem, ou seja, termos nos preocupado e nos engajar em participar dentro deste diálogo, é porque percebemos que em Moçambique já tivemos vários acordos. Exato. E desses acordos, tanto o AGP, o DDR, estamos a falar dos que os mais sonantes, né? A nossa juventude, a juventude atual não participou. Ouvimos falar, estudamos claramente na academia, mas não participamos diretamente. Olhando para o diálogo nacional inclusivo, vimos que é uma oportunidade na qual, como jovens, de forma direta ou indireta, temos que igualmente fazer alguma coisa, temos que contribuir, temos que ter alguma voz, igualmente representar os mais diversificados estados sociais, como forma de garantir que efetivamente aquilo que são as suas ilações, aquilo que são as suas perspectivas possam ser absorvidos e serem transformados igualmente em projetos de lei ou reformas que possam ser submetidas a nível da Assembleia da República. No final do dia, garantirmos que essas mesmas leis, sendo este diálogo nacional inclusivo que nós esperamos, é que de vários acordos e de vários compromissos que Moçambique já teve, esperamos que efetivamente este seja o último rumo àquilo que é a sustentabilidade, que se respeita a lei acima de tudo, porque se a própria Constituição da República já estabelece que todos nós somos iguais perante a lei, é preciso que as mais diversificadas leis igualmente sejam respeitadas pelo bem-estar da sociedade moçambicana. Fazemos assim um pequeno salto das viagens para o diálogo inclusivo e depois também a mencionar este encontro que há de acontecer amanhã. Gostava mais uma vez que dissesse, que explicasse como é que ele vai funcionar e como os jovens que desejam participar deste diálogo, não é? Deste espaço, desta conferência sobre o diálogo. É uma iniciativa na qual denominamos COPS DENAI, COPJ DENAI, no qual é Comissão para Observação e Participação Juvenil do Diálogo Nacional Inclusivo. É uma comissão juvenil, né, criada por organizações da sociedade civil juvenis, lideradas por jovens, igualmente que trabalham, que lidam com assuntos atinentes à juventude e que está aberta para qualquer organização da sociedade civil, igualmente de jovem, que este é o principal público-alvo e não interessa a sua envergadura ou o seu aspecto de atuação, desde que seja uma organização moçambicana ou que lida com questões ligadas à juventude moçambicana de uma forma geral. E que, estando aberta, igualmente as organizações são membros, né, participam de forma direta, elas igualmente têm a sua abertura para propor algumas formas de atuar, algumas atividades, razão pela qual recentemente tivemos a nossa conferência de imprensa na qual partilhamos o posicionamento dos jovens em relação a este mesmo diálogo, em que lançamos um leque de apelos sobre como é que o diálogo deve ser conduzido, com a forma de garantir maior participação, mobilização, assim como engajamento de jovens, assim como toda uma sociedade moçambicana aqui. Nem todos têm a informação sobre onde é que acontecem as auscultações, como acontecem, como submeter aqui são suas propostas. Solicitamos também neste mesmo apelo o alargamento daquilo que é o horizonte temporal para a submissão das propostas por parte
das organizações da sociedade civil e, por outro lado, esta mesma comissão congrega organizações juvenis sem distinção. Né? Digo sem distinção porque requeremos e representamos a juventude dentro deste mesmo processo de forma paralela que visamos ou queremos, no final do dia, submeter essas mesmas propostas. Agora, deste evento que vai acontecer amanhã, claramente é uma conferência na qual buscamos escutar a juventude, mas não só. Através desta conferência realizamos alguns webinars de forma virtual, mas também as auscultações no terreno. Ainda vão decorrer dentro desses próximos dias as auscultações nos bairros e olhamos como principal foco os bairros em que foram mesmo epicentro das manifestações. No caso da cidade de Maputo, da província, aliás, temos o caso, por exemplo, da Machaquene, o Plana Caniço, Machava. Então, os pontos em que foram epicentro dessas manifestações, buscamos também que a juventude desses mesmos bairros possa nos receber, porque o que nós mais queremos é conversar e buscar quais são os vossos pontos de vista e partilhar, ou seja, buscar influenciar aquilo que é o próprio diálogo nacional, inclusive através dos grupos de trabalho, diretamente para aquela que é a comissão de trabalho. Se calhar tenham passado desapercebido, há a possibilidade do jovem que está neste momento a acompanhar o Faça o Seu Juízo a poder participar deste encontro de amanhã? Exato. Este mesmo encontro de amanhã está aberto e poderão será um evento híbrido, poderão participar de forma virtual, assim como de forma presencial e de forma híbrida. Haverá também, será feita uma live a partir do Facebook David Fardo, o Facebook do Parlamento Juvenil de Moçambique, PJ, e o Facebook da Criar Moçambique, que é uma organização na qual igualmente estamos a organizar este evento. Então, poderão participar, deixar as suas contribuições e ainda já temos igualmente um link para auscultações diversas do que a juventude pensa sobre este mesmo processo, porque o que nós queremos, não estando diretamente na corte ou no diálogo, queremos influenciar, ou seja, não há espaço para todos, né? Mas que é possível, criamos linhas nas quais buscamos influenciar o processo. No final do dia, servimos como monitores, como aqueles que dizem, nós apresentamos esta posição durante as auscultações e agora queremos ver que estas posições sejam mesmo efetivadas. Certo. Assim mesmo a terminar, o nosso tempo também já é curto. O que é que gostava de acrescentar com relação ao que foi dito aqui sobre o encontro de amanhã? Algo que queira acrescentar aos nossos telespectadores? Bom, se calhar de uma forma geral sobre o encontro de amanhã já teria mesmo partilhado, se calhar chamar mesmo a atenção a toda uma sociedade moçambicana, a juventude. Nós passamos de um momento de manifestações que ainda temos feridas, feridas essas que mesmo tendo passado um ano depois das últimas eleições, mesmo tendo passado 2 anos depois das eleições de 2023, em que temos cidadãos que foram mortos, outros foram alvejados, convivem com projetos nos seus corpos, é preciso que possamos também repensar sobre quais são os passos que nós queremos dar daqui para frente. Mas este repensar não é para a sociedade de forma mais específica, é para igualmente aos servidores públicos, de forma mais especial à Polícia da República de Moçambique, porque os jovens moçambicanos hoje perderam crédito para as gestões públicas, é preciso que este crédito seja recuperado. E adicionalmente, queria também chamar a atenção aos jovens que devem continuar a lutar pelos seus direitos dia após dia, devem se engajar na política, na sociedade, na economia deste país, porque somente com a nossa e a vossa participação como jovens nós poderemos contribuir e influenciar para que Moçambique seja Moçambique dos moçambicanos e não de algum grupo. Por outro lado, só para terminar, dizer que recentemente vimos aquilo que foi a apresentação do provedor de justiça a nível da Assembleia da República, igualmente apelava os moçambicanos para um momento de protesto contra as matanças contra os agentes da polícia, mas também salvaguardar o fato de há uma necessidade não só olhar para essa situação dos agentes da polícia, que foi um caso um bocadinho mais recente, mas temos que olhar para aqueles milhares de moçambicanos